Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Louvado seja Deus. Irmãos, lendo a palavra do Senhor nessa semana, me deparei com um texto que eu vou te falar, viu? Quarta da promessa, né? Eu olhei para esse texto e falei, não, gente, será? Aí o bispo manda mensagem para mim hoje cedo. Eu falei, Jesus é bom demais. Jesus é bom. Glória a Deus. E eu peço que vocês abram nesse livro para a gente dar início, no livro de Números, capítulo 20. Enquanto você abre, o livro de Números é interessante. Irmãos, para efeito de curiosidade, o Antigo Testamento que nós usamos é a Bíblia judaica. A Bíblia judaica é o nosso Antigo Testamento. Amém? Porém, o livro de Números não tem esse nome. Na vida real é Bamidbar, que quer dizer no deserto. E faz todo sentido, porque ele narra a história do povo atravessando o deserto. Mas por que Números? Na tradução, da primeira tradução da Bíblia hebraica para um outro idioma, foi para o grego, chamada de Septuaginta. E na Septuaginta deram esse nome, Números, porque também tem diversas contagens, diversos censos dentro desse livro, que também faz todo sentido. Amém, irmão? Só para efeito de curiosidade. E a palavra do Senhor lá em Números capítulo 20, a partir do verso 14, tem um negócio aqui, rapaz, que eu vou te falar. E nós nos deparamos sempre com algo relacionado a isso, porque nós cremos na promessa do Senhor sobre a nossa vida. É por isso que nós estamos aqui. Somos frutos de uma promessa. A promessa de que um dia estaremos, a nossa geração estaria aqui. Talvez uma promessa para os nossos avós, para os nossos pais, para quem nasceu de berço evangélico, quem nasceu na igreja, talvez tenha recebido isso. Os seus filhos, a sua posteridade servirá ao Senhor. E glória a Deus por isso. Amém ou não? Quem recebeu essa promessa aqui, está aqui nessa noite. E a palavra do Senhor em Números, no capítulo 20, a partir do verso 14, ela vai dizer assim: enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom a dizer-lhe, assim diz teu irmão Israel. Irmão, guarde bem essas duas palavras, Edom e Israel. Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós, no Egito, habitamos muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidades nos confins do teu país. Era Moisés falando ao rei de Edom. Deixa-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: não passarás. Não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Eita! Então os filhos de Israel lhes disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das suas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: não passará. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel desviou dele, teve que desviar a rota. Amém, irmãos? Irmãos, nós conhecemos muito bem a história do êxodo, né, da saída do povo de Israel do Egito. Moisés tem uma missão muito dura aqui, né, muito difícil. Ele tinha a tarefa de guiar esse povo para um lugar maravilhoso, com promessas de agricultura
pecuária capaz de sustentar 2 milhões de pessoas por muito tempo, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Mas essa terra parece que nunca chega. Parece que não chega. Já parou para pensar? Moisés aqui e para trás dele 2 milhões de pessoas. Jundiaí tem 500 mil aproximadamente. Maior do que Campinas, bispo, bem lembrado. Maior que a cidade de Campinas. E a estratégia, o que acontece aqui, infelizmente, assim como muitos de nós ficamos prostrados no deserto. Muitos estão prostrados espiritualmente por conta da falta do entendimento daquilo que Deus tem para cada um deles. Talvez uma falta até de conversão genuína, uma falta de fé, né? E por consequência da falta da vida, da intimidade com o Senhor. E Moisés vai levando esse povo, esse exército, pelo deserto, e agora eles chegam num território chamado Edom. E o caminho de Deus está além, a promessa está além de Edom. O caminho mais curto, o caminho trilhado, mais fácil de passar, estava do outro lado desse território. O que tecnicamente é uma tarefa muito fácil, até seria satisfatória, já que Edom e Israel são irmãos. Mas não é isso que acontece. Na verdade, Gênesis 32, 28, o nome original de Israel no começo era? Ninguém lembra? Jacó. E o nome original de Edom também não é esse. Gênesis 36 é Esaú. Ou seja, Jacó estava, Israel, na representação ali de Israel, era o povo que estava passando ali, pela terra do irmão. Eles tiveram o mesmo pai, a mesma mãe, mas nós também conhecemos a história, Val de Jaboque, tocou na coxa, amém? Vocês conhecem, amém ou não? Só que daí ele estava fugindo de Esaú, amém ou não? Estava fugindo de Esaú. Aí, depois do Val de Jaboque, ele se encontra com Esaú. Há uma conversa ali, pastor Samuel, há uma resenha ali. Talvez um abraço. Perdão, meu irmão, eu errei lá atrás. Houve um conserto, amém ou não? Só que, na prática, parece que isso não funciona. Porque ele vai passar pelo território do irmão. E o irmão, sai daqui, senão eu vou sair na espada com você. Olha que coisa maluca. Cada irmão gêmeo ali deu origem a um povo, irmão. E com o passar dos anos, esse povo se tornaram tão distantes que agora um precisa de um favor básico do outro, mas não consegue. Mas ele não será atendido. Irmãos, não, parece meio trágico o que eu vou falar aqui, mas olha só. Parece que nós vivemos, planejamos a nossa vida para morrer. Amém ou não? A nossa trajetória até a morte. Eu vou planejar aqui até eu morrer. Eu morrendo, eu vou trabalhar, vou juntar uma grana, vou juntar ter bens, para que quando eu morrer, os meus filhos estejam supridos, estejam assistidos ali. Mas será que é só isso? Será que é só isso? Nós vivemos como se nossa vida acabasse na morte. Todo mundo ajunta o que precisa. Dinheiro pode trazer conforto, irmão, mas pode trazer, mas somos responsáveis, irmãos, enquanto vivos, de iniciar processos que não morrem junto conosco. Amém ou não? Vocês estão me entendendo? A engrenagem não pode parar. O que eu e você, nós temos construído aqui,
Por isso o tema, legado, o que nós temos deixado de legado? Meu Deus, será que os nossos filhos, e isso é família hoje, amém, irmãos? Será que os nossos filhos têm visto nós orarmos, irmão? Porque é isso que ele absorve. Será que os nossos pais têm visto em nós mudança? Filhos, têm visto mudança? Você tem sido piedoso para com a sua casa? Ele tem visto, os seus pais têm visto a mudança em você? Nós somos responsáveis, irmãos, enquanto vivos, iniciar processos que não morrem junto com a gente. E parece que nós estamos vivendo como se nada acontecesse. Como, morreu, tá bom, já era, fiz minha parte. Irmão, essa herança que nós construímos aqui, materialmente falando, é uma das mais efêmeras que nós podemos deixar quando partimos, irmão. Nós temos que mudar o nosso pensamento. Você está deixando para essas pessoas coisas que você, olha só, não imagina. Eu até anotei aqui para eu não esquecer disso. Você já está imprimindo na personalidade dos seus filhos coisas maravilhosas ou coisas terríveis. Você já está gravando na memória emocional dos seus filhos um tipo de legado que eles lutarão para imitar ou para se livrar. Vocês estão aqui? Tem crente aqui ou não? Ou estão com sono? Eu estou vendo menina aí de 12 anos. Gente, vai lá no banheiro, lava o rosto, misericórdia. Vocês são novos. Vamos voltar para o texto aqui. Bora lá. Antes se chamavam Edom e Israel. Mais ou menos uns 600 anos desse acontecimento. Um dia eles foram Esaú e Jacó, 2 irmãos. Quem tem irmão aqui? O Alexandre falou que saía no braço com o irmão dele. Quem saía no braço com o irmão aqui? Ô, coisa boa é sair no braço com o irmão, né? E daí tá tudo bem. Às vezes você acerta um soco meio... né? Pá! Oh, foi mal, desculpa. Não fala pra mãe, não fala. Não é assim, irmão? Eu tive irmã, só não tive irmão. Eu não sei como que é esse negócio, mas eu acho que deve ser bom ter irmão, viu? Você tá meio estressado, meio sem fazer nada, ou tá meio estressado, vamos sair, não. Gruda no pescoço, cutuca, né? Amém, bom demais. Só não pode machucar, né, irmão? Nós somos cristãos, amém ou não? Amém. Mas eles cresceram juntos, tiveram essas brincadeiras. Para pensar comigo, irmão. Cresceram juntos. Brincaram, sofreram juntos, passaram fome juntos, se alegraram juntos, né? Momentos de frio se aqueceram, noites frias se aqueceram. Esse é o poder do legado, irmãos, porque no desdobramento dessa separação, depois de quase 600 anos, quando o resultado dos processos da vida de cada um deles estão de lados completamente opostos, numa provável batalha, não sei que momento, chegou no momento ali que errou, acabou, se distanciaram, ficaram longe. Esse é o poder do legado. Eu vou contar uma historinha, bem rapidinho. Existe uma pessoa, ela nasceu faz um pouquinho de tempo, 21 de outubro de 1833, num lugar chamado Estocolmo. Inventou a pólvora da dinamite, e inventou a borracha sintética. Bom, inventou a pólvora, né? Rapidinho ficou rico. Se tornou milionário rapidamente. E um dia ele, enquanto morava na França, ele leu num jornal, ficou muito conhecido. E ele leu num jornal que ele tinha morrido. Caramba, como assim? E ele ficou muito, aquilo abalou muito ele, e no tabloide, a matéria estava assim: o mercador da morte morreu. Ou seja, ele estava achando que estava construindo algo bom, e estavam taxando ele como mercador da morte.
Que negócio é esse? E aquela notícia mexeu muito com ele. Ele não queria aquilo para ele. Ele não queria ter aquele legado, irmão. E o que ele faz? Ele pega parte da fortuna dele e projeta, desenvolve uma espécie de... Eu até marquei aqui, mas não estou achando. Uma espécie de fundação para promover, para ajudar, para financiar algumas instituições. E dentro dessa fundação, ele premiaria os melhores, os 5 melhores prêmios em áreas distintas, que seria química, física, medicina, literatura e paz mundial. O nome dessa pessoa é Alfred Nobel. Aquele que criou o prêmio Nobel. Ele quis mudar o legado dele imediatamente. Assim nasce o prêmio Nobel, concedido todos os anos pela Real Academia de Ciências da Suécia. Ela é responsável por nomear essas pessoas. Mas eu pergunto para a igreja nessa noite, tudo isso porque ele se recusou a ser conhecido como alguém que contribuía com a morte. Aí eu pergunto para a igreja nessa noite, como as pessoas estão olhando ou olharão para você depois da sua passagem nessa vida? Seus filhos. Como eles se lembrarão de você, pais? Pai e mãe. Como eles vão lembrar de você? Rapaz, quando eu pisava no calo da minha mãe, vixe Maria. Ah, o meu pai não levava desaforo para casa não. Ixi, já quebrou a cara do monte. É assim que você quer que seus filhos te lembrem? Ou você quer que seus filhos te lembrem como um homem e uma mulher de oração? Ou você quer que seus filhos te lembrem, ah, meu pai e minha mãe eram profetas. Ixi, quando eles oravam, o céu tremia. Amém ou não? Como é que é esse negócio? Eu falei o primeiro, o segundo, deixa eu correr que eu estou atrasado. O pastor Marcelo pegou todo o meu tempo. Brincadeira. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Será que é o perdão? Porque o perdão não significa consciência leve. Perdão significa relacionamento. Esse é o tópico 2. Você lembra do reencontro de Jacó com Esaú? Vocês lembram? Quem lê a Bíblia lembra. Eles se perdoaram, não foi? Eles se abraçaram, não foi? Se resolveram. Mas o que aconteceu no meio desse caminho? Irmãos, nós estamos aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus, amém? Amém? E a palavra de Deus, ela diz que é necessário, eu não tenho opção. E nós vemos, dia após dia, relatos de pessoas que não conseguem perdoar o pai e a mãe. Talvez tenha filhos aqui nessa noite que não conseguem perdoar o pai e a mãe. E a promessa está do outro lado de Edom. Por falta de perdão, eu não consigo atravessar Edom. Mas em nome de Jesus, ainda nessa noite, se há alguém aqui com problema de perdão, vai cair por terra em nome de Jesus. E ainda essa noite você vai ligar para o seu pai, vai ligar para sua mãe e vai falar: pai, perdão. Mãe, me perdoa. Amém ou não? Quem tem coragem? Quem é macho brabo aí? Mulher macha, assim, senhor. É necessário, irmão. É difícil. É difícil. Mas se você não trabalhar isso na sua vida, você não vai conseguir atravessar Edom. Você não vai conseguir, porque eles trabalharam isso. Mas foi superficial, talvez. Talvez não houve a volta do relacionamento de fato, quando há um perdão genuíno. Você é filho, você é mãe, você é pai, é necessário sentar junto e tratar isso. São inúmeros casos, irmãos. Ah, a mãe lá, o pai, não fala do meu pai, não fala da minha mãe. E crente, gente. Uai, cadê Jesus? Cadê o novo nascimento? Cadê o evangelho entrando dentro de você, como diz lá em Hebreus? Irmãos, o perdão que passa pela cruz aponta para o relacionamento.
é para esse perdão, e não existe caderneta. Não tem fim. É 70 vezes 7. Ah, mas essa conta vai dar só 490 vezes. É possível? É possível. Só que quando você perdoa a primeira vez, a próxima é a primeira ainda. Então é infinito. É necessário. Amém, irmão? Quem entende isso? E eu vou para o terceiro. Maldição termina quando você olha para a cruz. Por que eu estou falando de maldição? Volta no texto comigo que eu já vou encerrar. Só um minutinho. Eles dão a volta. Capítulo 21. Eles dão a volta. Versículo de número 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio, tem enjoo desse pão vil. Chamaram o maná de pão vil, pão que Deus deu, estão chamando pão de vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. E o Senhor dá a receita para Moisés: faz uma serpente abrasadora, uma serpente de bronze, ponha-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para essa serpente viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs numa haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, não importa o quanto você esteja envenenado. Talvez toda essa situação da qual eu disse, da qual você se identificou, talvez te leve a estar com esse veneno, coração cheio de amargura, coração duro, não querendo trazer toda essa situação à tona para que você possa ser sarado. E o Senhor nessa noite está dizendo para você, eu vou ler o capítulo 3 de João, corre lá, vou pedir para projetar para ser mais rápido. Às vezes no caminho, meu Deus, quanta situação difícil, reclamação, murmuração, na caminhada, estou falando ministerialmente falando, a gente murmura muitas vezes, abre a boca e diz coisas que Deus não deveria ouvir saindo de nossa boca, e por isso às vezes estamos sofrendo, está difícil atravessar, está difícil alcançar essa promessa. É o 14 esse? 3:1. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, versículo 15, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A cura para todo o veneno que está dentro de você se chama Jesus Cristo. Ele precisa estar em nós, conosco. Nós só precisamos, para resolver isso, Jesus. Você só precisa olhar para Jesus. Ah, mas é só olhar para Jesus? Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu peço para o louvor subir, por favor. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, eu e você, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, desprendendo-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, que tanto nos tenta a cair, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhar para o Senhor, olhar para o Senhor Jesus, igreja, olha para o Senhor. Talvez você tenha vindo para esse culto, orando para que Deus falasse com você. E Ele está falando com você nessa noite. Libera perdão. Olha para Ele. Ele está falando para você nessa noite. Olha para mim, que sou o autor e consumador da sua fé. E você vai ser curado. E você vai ser liberto. E você vai atravessar Edom e pisar na promessa que Deus tem para você. Em nome de Jesus, pode se colocar em pé. O louvor vai entoar essa canção, me perdoe pelo horário. E você, faça dela a sua canção, a sua oração, aliás, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento e pense nisso. Faça o Senhor lembrar, faça o Senhor trazer a memória, peça ao Senhor coragem, fé, para trabalhar isso na sua vida, para que você seja curado, liberto. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Você pode erguer suas mãos, declare isso em teu no Senhor. amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, declare isso. Declare a Ele. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Põe a mão no seu coração e declare: Só tu és o Deus sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno faça enxergar, sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, sobre toda a criação. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Nosso culto está encerrado. Você pode abraçar o teu irmão aí do teu lado. Se você tiver alguma coisinha aí, já pede perdão logo, em nome de Jesus. Amém.